E aqui comigo a Simone Vanin, ela que também faz parte, tem a sua família na colonização de toda essa região, principalmente ali na região como é que chama? Aracaju dos Gaúchos, onde nós vamos falar de um assunto muito interessante, como é que foi plantada uma semente estranha aqui dentro de tudo isso. Mas, Simone, na realidade, eu quero começar já falando, porque eu vim aqui por Guaíra, conheci isso aqui há muito tempo passando, me apaixonei pela qualidade de tudo isso. Hoje um lugar que sempre foi conhecido pelas Sete Quedas, mas é realmente uma comunidade que faz inveja a várias partes do Brasil por sair daqui, principalmente a Festa das Nações. Muita coisa bacana acontece aqui em Guaíra. E esse pedaço de chão aqui do Paraná, que tem como irmãos o estado do Mato Grosso do Sul, também o Paraguai, e que vive num relacionamento bastante interessante. Tivemos a oportunidade de conversar também sobre como é que foi a colonização, a importância de Guaíra na exportação da erva mata, enfim, assunto para nós ficar aqui 15 dias falando. Mas o que nos traz hoje, até para falar com você que tem a família desde o início de todas essas atividades, eu queria entender como é que apareceu essa de uma área onde afrodescendentes compraram, como qualquer um outro imigrante, para a região do Paraná, na colonização. Como é que começou todo esse trabalho? E eu queria que você falasse para a gente essa história que é a tua família toda, principalmente seu pai, seus avós, que plantaram as primeiras sementes ali dentro, foi a primeira derrubada, que colonizaram tudo aquilo. Bom, foi assim, lá em 1954, 53, o governo do Paraná estava incentivando a colonização do Paraná, né? Do interior do Paraná. E o meu avô, lá no Rio Grande do Sul, Alexandre Carlos Vanin, juntamente com outros gaúchos lá de Bento Gonçalves, da região, formaram uma associação, uma cooperativa e fizeram toda uma instrumentação para virem desbravar essas terras novas, né? E trazendo colonos, e trouxeram famílias. Primeiro vieram alguns homens para abrir esses matos, né? Então eu tenho fotos, eu tenho registros, os livros, atas das assembleias que eles faziam e tal, da chamada de capital, da prestação de contas, tudo lá dos anos 50, para desbravarem ali, colonizarem Maracaju. E aí depois, quando já estava, né, iniciando, aí começaram a trazer as primeiras famílias. Em 1956, em dezembro, se não me engano, ali, chegou a família Paludo, com a dona Lídia Paludo, que era praticamente a médica ali da comunidade, sabe? Parteira, fazia curativos e tal no pessoal ali no começo, porque era longe, às vezes não tinha carro, não tinha dificuldade Jeep. Enorme da região, Sim, né? Não tinha Jeep para levar até Mercedes, para um médico, para um massagista, né? Às vezes para vir a Guaíra também tinha uma dificuldade. Não era todo dia que tinha lá à disposição um caminhãozinho, um Jeep para trazer. Se tivesse fora e alguém se machucasse, a dona Lídia que providenciava esses primeiros socorros. Então eles vieram, tá, ali, depois ali já em novembro de 57, a família Jacomim, que o meu pai foi lá na colônia, chamou eles e trouxe assim, meio na corrida, vamos lá que tá precisando, né? E vieram e trouxeram um moinho. Meu pai amassou o dedo, inclusive, com a pedra do moinho, quando eles chegaram, né, para ajudar a descarregar. Isso tem até uma carta do meu pai escrevendo para minha mãe, que estava no Rio Grande, que já minha mãe ficou lá. Ela veio só depois, no começo de 58, porque ela estava grávida em 57, já tinha um filho, né, tinha o Paulo, e estava grávida da minha irmã Silvia. Então ela veio já no início de 58, quando a Silvia já tinha uns 3 meses de idade. Aí o meu pai relatando, conta as coisas nas cartas,
é interessante. Eu tenho as cartas da Sociedade Agro Maracaju, que mandavam para o meu pai, não para o filho, entendeu? Era a carta para o gerente da sociedade. Então, como é que você ainda não me colocou a par de tal situação? Então, eles tinham assim toda uma programação. Então, abriram a serraria, o moinho, né? E fizeram assim, a intenção era fazer uma olaria. Então, tem cartas eles falando para fazer teste com o barro, para ver e tal, pedindo para levar o barro daqui lá para o Rio Grande do Sul, para eles poderem trabalhar e ver se o barro era bom para ser feita tal da olaria, acabou não saindo. Então, é tudo isso, sabe? É um início. Então, o meu pai é que recebia, assim, as primeiras famílias, depois quando já estavam os primeiros que já estavam com o seu pedacinho de terra, quando chegavam, eles ganhavam, não sei se era um porco e uma porca, sei lá, né? Eles ganhavam assim, porco e galinha. Cada um que chegava ganhava. A família Santos também ganhou. Mesmo como, né, já foi dito, quando eles chegaram, eles compraram em dinheiro a terra. Os outros, na época ali que já era para sair as escrituras, em 63, 64, ainda estavam pagando a terra, né? Devagarinho iam pagando com os lucros que tiravam da própria terra. Estavam pagando seu pedaço de terra para a colonizadora. E aí, um belo dia, apareceu esse pessoal que veio para ver as terras, para comprar terras. Seu Manuel Siriaco veio e escolheram lá, sei lá, eu não sei isso, eu não sei, porque não tenho registrado, né? Mas o que eu tenho registrado é que o lote 186, que é da família do seu Manuel Siriaco dos Santos, que foi comprada por ele, eu tenho um registro, um recibo, que o meu pai havia comprado da colonizadora. Eu tenho um recibo selado, assinado e selado, né? E esse, aí, o que se imagina, porque é tudo regular, tudo certinho, esse lote, em seguida, o meu pai vendeu para o seu Manuel. O seu Manuel, quando comprou, ele não veio logo para Guaíra. Ele só veio com a família depois de um ano, mais ou menos, que ele já tinha comprado essa terra. E veio e foi recebido como todos os outros, né? Aí já cada um já tinha já o seu pedacinho de terra já mais desmatado, já mais plantando e tal, alguma coisa assim. Mas nunca houve diferença, nem nada. Eram comunidades formadas e todos se ajudavam e todos construíam tudo junto, né, pela comunidade. Até porque a cooperação na época tinha que haver essa fraternidade, senão era muito difícil de tocar, não tinha como individualizar. Sim, né? E igreja, tudo construído assim né, eles sempre foram todos muito religiosos, então a igreja foi construída, a capelinha tem lá até hoje, uma capelinha que foi construída lá nos anos 60, 62, por aí. E assim, nunca houve discriminação. E se houvesse, até por serem, a maioria serem poloneses, italianos e alemães, até alemães nem tanto, eram mais poloneses e italianos os primeiros ali que chegaram. Se fosse de haver alguma discriminação racial, gente, isso foi inventado agora, entendeu? Isso não existia. Naquele tempo, onde o brasileiro
estava pensando em trabalhar, em crescer, em ter suas coisas, não existia isso. Esse negócio agora inventaram, esse negócio de, porque a minha cor é diferente, eu fui discriminado, eu fui não sei o quê. Pode ter havido lá na época da escravidão, mas como a história prova, tá? Eu tenho o registro da família que o meu bisavô, o pai do seu Alexandre, veio da Itália, veio para trabalhar nas roças de café, porque já não haviam mais mão de obra escrava. Então, o primeiro Vanim que veio para o Brasil, veio para trabalhar nas roças de café, porque não existiam mais escravos. Aí, se houvesse algum tipo de discriminação, essa tendência de discriminação, nem meu pai não teria vendido a terra para um negro. E nós temos lá, tem registro ali de famílias na Maracaju, de passeios que fizeram nos anos 70 para Aparecida, aquele ônibus antigo assim, tá lá. Todas as famílias da Maracaju indo lá em Aparecida, e tá lá, a família Santos tá lá, seu Manuel, Siriaco e tal, entendeu? Então não existe isso, nunca existiu, mas sempre houve uma convivência, uma amizade, um respeito, uma caridade. Gente, quando um ficava doente, precisava, todos socorriam, tanto que fosse de um lado como do outro, entende? Não houve isso, e sempre houve respeito. Simone, o que a gente percebe que isso aconteceu a partir de que época? Essa inquietação, porque até então, os registros por si só falam a harmonia, a comunidade. A gente que é aqui da região de Toledo sabe que todas as comunidades são devidamente coesas, firmes, todo mundo trabalha pelo bem comum. Isso é uma coisa que quem anda nessa região do Paraná sabe disso. Não estou falando de extensionismo aí lá do Pará, de regiões que... Não estou falando nada disso aí. Mesmo em outras regiões, aqui tem um comportamento completamente diferente. É uma extensão do Rio Grande do Sul praticamente e se traz do berço essa comunidade europeia, essa maneira de convivência. E nunca houve, a gente sabe, do comportamento. Agora, eu queria só entender, porque é isso que o nosso telespectador nesse momento quer saber, mas por que vocês estão falando nisso e qual que é a razão disso? A razão é pura e simplesmente que nessa região de Maracaju dos Gaúchos foi plantado uma semente de que ali fosse uma história de quilombolas ou remanescente de quilombolas. A partir de quando que apareceu esse assombro? Porque, pelo que deu a entender, essa data praticamente fecha com o que começou a aparecer a invasão indígena, também em Guaíra. Quer dizer, então dá para começar a imaginar que a orquestração dessa associação, desta tentativa de sociedade disseminar o ódio, o rancor e a desestabilizar o que esses pioneiros já fizeram, o que dá a entender é que essa orquestra já foi orquestrado diretamente direcionado. Mas eu queria que você me falasse de onde partiu isso, porque é humanamente impossível a gente entender que um governo esteja por trás de uma situação dessa. E o que a gente percebe aqui é que está. Agora, como é que surgiu isso tudo? Olha, surgiu sim a partir de um governo, desse governo que, graças a Deus, está assim, né? Foi em que época? Em que ano 2007. 2007 começou? 2007. Isso aqui no Paraná teve alguma associação que deu vazão para isso? Como é que foi? 2007 para cá, nós estamos vivendo aí, tem o quê? 10 anos. 10, 12 anos isso aí, Uhum. Né? Mas aqui no Paraná, como é que começou essa história? Porque isso aí é uma coisa, não dá para entender. Olha, ali no Maracaju, onde começaram, de repente apareceu lá um grupo de pessoas lá chamado da Fundação Clóvis Moura, uma coisa assim. Mas essa Fundação Clóvis Moura de onde? Não sei. Curitiba? É aqui do Paraná? Não sei. Deve ser de Curitiba. São pessoas negras e através do governo, através do INCRA, sabe, começaram eu não sei de que forma, exatamente de que forma eu não sei te dizer.
Só sei que começaram a aparecer e eles começaram a dizer que eram quilombolas e quiseram fazer daquilo lá uma comunidade quilombola. E isso é uma coisa que nós, como descendentes dos pioneiros, dos desbravadores lá, não vamos admitir nunca que seja aquilo denominado um quilombo, porque o quilombo, para mim, pelo que eu aprendi, tá, o quilombo, o que é? Foi formado de escravos que fugiram das fazendas onde eram escravos e foram se refugiar num quilombo. Aqui nunca houve isso. Mas para você chegar também a essa certeza, porque o próprio INCRA pediu um estudo de um projeto de habilidade. Sim, houve. Eles contrataram, através da UniOeste, faculdade ali, contrataram um antropólogo, né, uma equipe. Esse antropólogo, quando chegou para fazer o estudo em Maracaju, já foi recebido até com uma certa hostilidade, porque esse Clóvis Moura aí, esse pessoal, já tinha passado por ali e espalhado uma conversa que aquilo ali tudo era deles, era a comunidade quilombola, sabe? Aquelas propriedades ali ia ser tudo da família Santos, veja bem, da comunidade quilombola, o que não é da família, né? Eles não vão poder, nem o pedaço de terra que é deles passa a ser da comunidade. Então, nunca um herdeiro deles vai poder desfrutar daquela área. Até porque não tem titularidade da área para a pessoa. Isso vira uma terra de governo. Uma terra de governo, uma terra de ninguém, a gente fala, né? Aí, esse antropólogo, com muito custo, conseguiu, foi atrás, era uma pessoa séria, responsável, com doutorado, sabia o que estava fazendo, né? E foi atrás de fazer o trabalho dele e nos procurou. E aí eu fui mostrar os documentos, as coisas que eu tinha lá em casa, fotos, né? Conversou com a minha mãe, conversou com a família Jacomim, que como está próxima ali, é diretamente ligada e é das primeiras que chegaram. Aí o antropólogo tal. Isso depois eu vim a saber que quando ele veio para conversar com nós, ele já tinha feito estudo de dentro da comunidade, entendeu? Ele sei lá, as normas deles lá, né? Então, ele já tinha visto que já estava errado, porque a comunidade foi avisada assim no susto. Quando se falou em se formar uma comunidade, que eles iam ter benefícios e assistência, não sei o quê, parece-me que até a comunidade tinha achado bacana. Mas a comunidade, assim, para ver o bem, a evolução, né, para ajudar a família que infelizmente não teve a mesma eficiência para prosperar como as outras famílias. Né? Infelizmente, eles não... Porque ali, se você vai ver, são todos pequenos agricultores com aquela pequena área, né? Os que tinham área maior foi dividida entre os filhos que continuam tocando. Até hoje? Até hoje. Então, estão todos lá. Né? Os Paludos, e essa família, quando entrou a família Santos, que são afrodescendentes, era a única família afrodescendente da região, da família deles, permanece alguém lá? Ou eles já tinham vendido também e tiveram embora para outras regiões? Não. Quando eles vieram, veio a família do seu Manuel, Ciriaco dos Santos, e um primo do seu Manuel, que era o seu Geraldo. O seu Geraldo, em poucos anos, vendeu e foi embora. Foi embora para São Paulo. Ficou lá, os filhos do seu Manuel Ciriaco faleceu, não sei direito que ano, mas não faz muitos anos. Acho até que meu pai faleceu antes que ele. O seu Manuel Ciriaco e os filhos permaneceram e continuaram trabalhando. Era um homem, diz que muito, assim, honrava com seus compromissos, o seu Manuel.
E aí ficaram os filhos, não sei, foram vivendo. O que eu fiquei sabendo até pela história, é que um dos filhos, teria sido completamente contra esse negócio de se auto-intitular quilombola, e faleceu também. Mas depois parece que conseguiram fazer ele fazer um vídeo dizendo que sim, que sofreram, que foram discriminados. Olha, uma das aberrações que eu vi um dia, até com uma audiência que houve aqui, bastante tensa, é que eles falavam que eles tinham passado a mandioca e polenta. A mandioca e polenta viveram todos os que vieram no começo. Isso quando começou a ter a mandioca. E quando tinha, né? E quando tinha. O grau de dificuldade era muito grande. E se comia, minha mãe conta até hoje, era comida de caça. Até começar a criar em galinhas, os porcos, entendeu? E eu quero fazer um adendo nisso aqui, porque na terra onde pisou a gauchada, e que abriu isso aqui tudo, fome nunca ninguém passou. Não. Aqui não. Pode falar em qualquer parte do universo, pode inventar. Aqui não. Que nunca teve isso. Se teve alguém que passou alguma necessidade, passou, mesmo que não fazia absolutamente nada, porque os vizinhos estendiam a mão e não deixavam passar nada. Tinha porco, galinha, era uma fartura, como é até hoje, e vai continuar com fé em Deus para muito tempo. Agora, que eu quero fazer esse registro, é porque nós temos que pegar uma data dessa época, que aconteceu, foi em 2007, você me falou, né? Mais ou menos quando começou 2007. Essa história. Aí em 2009 foi quando o antropólogo fez esse laudo. O laudo deu que Maracaju não era território quilombola, não eram remanescentes quilombola, e em Palmas deu que era. O INCRA rejeitou esse estudo, rejeitou os dois, processou a UniOeste para receber o dinheiro que havia pago para o antropólogo. Isso depois teve uma ação judicial, o juiz conheceu, pegou o depoimento do antropólogo, tudo, conheceu a situação, falou, não, o que aconteceu aqui foi o seguinte, quer dizer, o seu trabalho de acordo com as normas você fez, só o resultado foi o que eles não quiseram. Foi. Aí o juiz falou, não, tudo bem. Então, o trabalho foi feito, a ação ganha. Claro que eles recorreram. Está em grau de recurso. Aí, tá essa história parada e tal. O que acontece? O INCRA vai lá e contrata outros antropólogos. Aí, para o estudo sair de acordo com o que eles querem, o resultado que eles querem. E saiu. Bom, mas aqui já dá pra gente entender, com muita facilidade, eu como leigo. E outra coisa, da onde que originou toda essa história dos quilombos? A gente percebe que onde teve o engenho da cana-de-açúcar, a região do café, alguma coisa, na época da escravidão, que isso não atravessou, eu acho que foi lá tem nas notícia, Minas Gerais. Minas Gerais, e eu acho que até alguma coisa na beirada de divisa com São Paulo, até tem alguma coisa nesse sentido. Agora, dessa região para baixo, oeste, eu acho que deve ser o único que tentaram desenvolver aqui, mas esse trem não vai pegar, porque não existe nenhum tipo de consistência essa conversa. Mas olha, eu quero deixar sempre aqui o nosso espaço. Eu sei que nós temos conversa para falar mais 30 dias aqui, se for o caso, a respeito dessa matéria, e quero deixar aqui as suas considerações finais, principalmente para dizer dessa situação, como é que está se encontrando hoje, qual que é o próximo passo, porque a gente realmente precisa pedir ao Ministério da Justiça que fique ligado nisso, que já estão fazendo, mas é uma coisa que não dá para engolir, onde existe órgão governamental fomentando esse tipo de coisa. Se fosse malandros por aí fazendo, tudo bem, mas gente de dentro do próprio governo, isso não tem como engolir. E a gente quer deixar aqui esse espaço sempre para que a gente venha fazer esses registros e me convide para participar de outras reuniões, de outras gravações, que com certeza vão estar fazendo esse registro. Eu quero que você coloque as suas considerações, até porque é para a gente poder mostrar para os nossos telespectadores como é que tudo isso funciona. Pois
são pessoas, nós, né, somos pessoas que a gente pensa em tocar o dia a dia, tocar, né, a vida, progredir, curtir os prazeres que até que esse próprio trabalho dá, né, que é um prazer, esse amor pela terra, pela planta, pela colheita, né, isso é um prazer, tem que ter gosto por isso, né, com a criação e tal. E nunca se imaginou viver uma situação dessa. Né? Criando grandes problemas de saúde, né? Problemas de saúde, várias pessoas. Ali na Maracaju, a gente tem casos já de infartos, sabe? Gente que infartou. Uma senhorinha que é praticamente da história de Maracaju ali, que morava do lado ali da família Santos, morreu falando para o filho, para a nora, olha, dá mais uma volta na chave para eles não invadirem a nossa casa. Então, quer dizer, um medo, uma coisa que não havia, isso nunca existiu lá, né? Sempre é muito triste, assim. A minha mãe, quando começou a se falar nisso, minha mãe falava, mas que absurdo, mas vocês estão ficando tudo louco, imagina se isso acontece. Acontece. Ela fala, mas parece que você fica arrumando o problema. Mãe, não estou arrumando problema, mãe, os problemas estão vindo e nós temos que nos defender. E até aí tivemos que montar uma associação para podermos nos defender, para podermos angariar recursos para pagar estudos e viagens e todas as despesas, né? Estivemos no INCRA há uns dias atrás e realmente a determinação o superintendente lá chegou a falar, eu não posso chegar em dezembro sem mostrar nenhuma demarcação, eu tenho que mostrar serviço. E falou com essas palavras. O pior não é isso. Não é ele tem que mostrar o serviço dele e o nosso serviço. E não é uma demarcação dos 10 alqueires. Estão propondo 600 alqueires ou muito mais. É isso mesmo. E ficou claro, e eles falaram com todas as letras. Estávamos lá numa equipe de pessoas, com o advogado da FAEP também, estava junto. E ele até tinha feito umas perguntas já enviadas ao INCRA. E nessa pergunta estava qual era a intenção de áreas, né? Porque aqui, os muito amigos aqui, os amiguinhos, eles falam que não, nós não queremos terra de ninguém. Não, eles só querem a terra que eles venderam, né? Que foi vendida. Os 5 alqueires que foram vendidos ali do lado, mais os 2 alqueires que foram vendidos. A terra que eles arrendam para os outros, até para pagar a dívida deles, que estão sendo pagas através de renda. E aí é o seguinte, como diz o tal do estatuto, do decreto lá, é que eles vão ter que ter direito à área de terras para se manterem. E aí cabe um módulo rural para cada família. Aí eu perguntei, quantas famílias tem lá? Aí antropóloga, muito jeitosa, fala mansa. Tem 9 famílias. Mas ali em Guaíra e Terra Roxa dá em torno, eu não me lembro direito se ela falou 27 ou 19 famílias, um negócio assim. Então daria um total de 27, 19 famílias. Aí a FAEP tinha feito pergunta, inclusive por escrito e tal, e ali estava a resposta também, eles não deram. Tá, então a área que eles têm, que é deles, que foi comprada, foi paga, tá lá, é deles. Herança dos filhos do seu Manuel Siriaco, agora dos netos, né? Já tem alguns que é dos netos, mas não foi feito inventário, não terminaram porque começou essa bagunça de querer transformar aquilo numa comunidade. Aquele pedaço de área daria para 2 famílias. Lá dentro diz que são registradas 9,
e mais um total de 27 daria entre Guaíra e Terra Roxa. Falei, bom, aí então vai ter que ampliar, né? Porque se a lei fala que é um módulo rural, e um módulo rural só dá para 2 famílias, então eles vão querer dos lados, é isso? Ela me respondeu, não precisa ser necessariamente do lado, pode ser em outra região. Ué, mas então, ué, mas aí, aí acabou de lascar, porque se estão falando uma coisa que estão reivindicando que é ali, agora pode ser em qualquer lugar? Pode ser em qualquer lugar. Foi isso que a antropóloga lá falou. E ainda o que eles me falaram foi o seguinte, que não adiantava eu ficar falando essa minha historinha de quem chegou primeiro. O superintendente foi até um pouco assim, quis falar da história da avó dele, não sei se é real ou se ele quis se desfazer da minha história, do meu avô, que a minha história é real, essa é real, essa eu tenho provas, né? Aí, não sei se por isso, ele falou, não, mas então eu vou lá dizer que a minha vovozinha lá nas Minas Gerais, bom, a sua avó eu não sei, do meu avô eu sei que é real. E assim, uma maneira de se desfazer e tal, e falou que não adianta isso, que o que importa é que eles autos se declararam quilombola. Eles se declararam quilombola por causa da cor deles, mas eles estão lá e disseram que foram discriminados. Isso já caiu por terra, não houve discriminação. Pessoas da comunidade casaram. Tem um rapaz italiano que casou com negra. Sabe? Você olha lá, veja as fotos, se você for ver as pessoas que tem lá, tem até loira lá dentro. Então, a discriminação, na verdade, agora está sendo feita ao seguinte, se você não é da raça negra, se você não é gay, se você trabalha, paga os seus impostos e paga pelo que você tem, aí você é discriminado, aí você não presta, entendeu? Mas essa tentativa de distorcer as coisas e inversão de valores, a gente vem acontecendo, isso vem sendo minado. O que é importante, de mensagens subliminares, cartilhas nojentas colocadas dentro das nossas escolas. Eu que fui presidente da Associação de Pais, enquanto meus filhos estiveram na escola, eu sempre estive envolvido com a comunidade escolar. O que a gente percebe, e principalmente nos últimos anos, se você pai, se você mãe, não assumir a sua escola, não começar a acompanhar de fato como precisa, a gente teve uma deturpação desse processo na educação, uma opção de coisas desse período estranho, que sinceramente é através de muita oração, de muita bênção e da união do povo de bem. O povo de bem precisa se unir, porque o silêncio dos bons preocupa. Porque isso realmente deixa a volumar, porque qualquer um pode levantar uma tese e sair gritando para os 4 cantos e dizer que eu estou sendo discriminado, eu tenho direitos e direitos, agora dever e passando por cima daquilo que realmente foi feito. É rasgar a Constituição brasileira, é rasgar a nossa Carta Magna, é rasgar a nossa história. E eu acredito que ainda nós temos muita gente de bem nesse governo administrando. Tem muito parlamentar bom, tem muita gente comprometida. E é para eles que a gente se refere nesse momento. E é para você que vai eleger de novo, que abra os olhos. Porque o nosso Brasil andou ali para ter uma derrocada muito grande. Ainda estamos no risco, mas é bom. É bom você perceber, veja como está a Venezuela, veja como está Cuba, veja como está outros países que vêm tendo dentro desse ódio disseminado de uma maneira muito cruel de lidar, criando miseráveis, agregando muito valor na mão de pouca gente e massacrando a sociedade de um modo geral. E aí os defensores dos índios, os defensores das classes organizadas, venham ver como é que estão tratando do índio, que estão dizendo que tem que fazer, que a gente vai conversar daqui a pouquinho sobre isso, mas vem ver como é que aqui no município de Terra Roxa, índio está no lixão a céu aberto, se alimentando no lixo. Aonde é que está a FUNAI? Aonde é que está esse povo que cuida do índio?
que é que se vocês estão querendo. Agora, vir perturbar quem realmente trabalha fica fácil. Está documentado e vocês vão ter que prestar explicação. Ministério Público, os homens de bem da justiça desse Brasil vão ter que olhar para essa região. Um mau exemplo que está sendo dado. E o que é pior, não foi causado por ninguém que produz. Pelo contrário, uma coisa orquestrada dentro do próprio governo. Isso é a maior vergonha, essa é a maior baixaria que nós estamos vendo. E tem mais um agravante nisso, colocando informações deturpadas para que a opinião pública acabe ficando achando que nós estamos lidando com miserável. E isso é mentira. Isso é mentira. E se você não acredita no que eu estou falando, vem para cá, vem conhecer, vem ver essas maravilhas aqui de Iguaíra, esse povo ordeiro, trabalhador que realmente faz a diferença. Mas olha, eu quero deixar sempre aqui o nosso espaço e dizer para você que nós estamos nessa luta também. O programa Rancho da Prosa que é para levar alegria, para bater papo, para contar a história dos bons projetos desse Brasil. E eu tenho certeza que aqui tem muitos e a gente não pode deixar a nossa janela, por menor que seja, mas ela vai se tornando volumosa a cada dia, porque hoje, graças à plugagem, graças à internet, não existe mais fronteira. Não tem grande jornal de circulação que aguente as redes sociais, a convivência das pessoas, a mobilização nacional. A gente vem acompanhando isso. É para isso que a gente precisa estar unido a cada dia, porque quem tem a informação, quem tem a palavra, quem tem a comunicação, você pode ter certeza que nós rompemos o resto que vem por lá frente, porque essa organização faz toda a diferença. Eu quero deixar sempre aqui à disposição de vocês para que a gente possa literalmente servir para alguma coisa, deixar esse espaço. A partir de hoje você pode entrar em todas essas matérias de Iguaíra, você vai ver, falar sobre isso e eu vou voltar, porque a gente vai ter mais matéria para mostrar, porque não vai dar tempo para fazer tudo. Nós vamos ter muitas outras coisas e a gente vai procurar agora entrevistar as autoridades, que até agora eu não tinha feito isso. Eu não tinha feito isso. Mas agora nós vamos começar a pedir explicação às autoridades. Porque enquanto vocês estão mandando o abacaxi para o produtor, para quem levanta de madrugada e põe o pão na mesa do brasileiro, fica fácil. Agora vocês vão ter que se explicar. E nós vamos começar a buscar e colocar o microfone à disposição. E está a partir de hoje, aberto, para que vocês venham trazer a versão de que realmente a gente precisa e trazer um pouco de tranquilidade para essa gente. Porque tem gente morrendo porque é uma amargura, é uma angústia, ver uma covardia no nível que a gente está tentando ter que engolir aqui. Eu que já sou de fora, já estou irritado, você imagina quem está vivendo isso. Você entendeu? Coisa séria. Mas olha, vamos deixar aqui sempre à disposição para que você realmente, toda a organização possa estar usando tantas vezes achar necessário, manter a gente informado. E se precisar, nós vamos estar aqui com vocês também. Tá ok, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. O que nós temos para falar é o seguinte: nós temos a verdade e não temos vergonha dela e não temos do que nos envergonhar. E nós queremos que o Brasil saiba, que o exterior saiba também, né? Porque tem muitas ONGs internacionais envolvidas também nessas questões, né? E nós não temos por que mentir e nós não queremos o mal de ninguém, nós só queremos paz. E é direito adquirido. Direito. Não tem o que se discutir disso. Comprado, registrado, pago, tudo certo, entendeu? Não tem o que... Estão criando essa insegurança jurídica por algumas questões que eu acho que nem os brasileiros de verdade não sabem. Eu quero chamar a atenção para mais um ponto aqui. Aqui em Iguaíra, a região, a mulherada tomou cabeça do negócio, moçada. É verdade. Aqui, você está vendo aqui, Simone, daqui a pouquinho nós vamos falar com gente importante desse segmento, você vai ver. A mulherada tomou a frente disso. E não é só aqui em Iguaíra, não. Começou aqui, mas é também no Mato Grosso do Sul, em diversas partes do Paraná. E a mulherada precisa levantar mesmo. Vocês, quando você resolve mobilizar para o processo, vocês põem a casa abaixo. Não tem por que não fazer. E as pessoas vão ter que se render. E se isso andou, graças à cooperação também das agricultoras, das mulheres que estão junto ao lado desses homens que não só desbravaram, mas tiveram a coragem para enfrentar esse problema. Então estão tendo a retaguarda da mulher, isso é coisa maravilhosa e aqui dentro de Iguaíra é exemplo. As mulheres estão atuando, estão fazendo a coisa acontecer e vocês precisam pegar isso como exemplo também para outros segmentos, para outras situações. Esse exemplo que aconteceu aqui, mas tem tantas outras oportunidades que a mulherada precisa se mobilizar. E a hora que vocês juntam, não tem quem segura, meu filho, não tem. Não existe ninguém que vai tentar topar, porque o exército é grande e ninguém aguenta o barulho na cabeça, não. Vocês ou cede ou se arrebenta, não tem para ninguém.